As tempestades da vida. Quero chamar a atenção sobre 4 tempestades específicas que estão na Bíblia Sagrada. Estamos todos em um barco que precisa ter direção. O nosso barco está sujeito a sofrer uma provação. Existem várias tempestades que vêm o barco assolar, mas precisamos entender que tempestade iremos passar. Na Bíblia, 4 tempestades que chamam muita atenção. Nenhuma tempestade é igual, mas todas têm uma razão. Vejamos no livro de Jonas. Entrou na embarcação errada. Foi ele que escolheu o barco, tirando Jesus da jogada. Tem hora em que somos nós mesmos que criamos a tempestade. Depois da tempestade feita, o jeito é se jogar no mar. Desperta, desperta, cuidado com as tempestades, entenda como interpretar. Desperta, desperta, não entre nunca em mar aberto, se Jesus não te controlar. Em Marcos 4,35, Jesus entrou na embarcação, chamou consigo seus discípulos e foram cumprir a missão. Jesus, já adentrado ao barco, na polpa pôs-se a descansar, mas logo veio a tempestade e começou a assolar. Amigo, existe tempestade que temos que se acostumar. No mundo tem as tempestades para você administrar. Amigo, nesta tempestade, Jesus foi quem te colocou. Não tema, pois quem está na polpa é quem controla todo o mar. Desperta, desperta, entenda como interpretar. Desperta, desperta, não entre nunca em mar aberto, se Jesus não te controlar. Em Marcos 6,45, Jesus os obrigou a entrar, até que eles resistiram, mas sem poder negociar. Entraram porque foi Jesus que os pôs na embarcação, mas todos entraram temendo, e Jesus foi para o monte orar. E logo estando em mar aberto, o vento começou a soprar. A tempestade veio forte, mas Cristo não estava lá. Amigo, nesta tempestade, Jesus está provando você. Te deixa só por um momento, para ver se nele você crê. Desperta, desperta, cuidado com as tempestades, entenda como interpretar. Desperta, desperta, não entre nunca em mar aberto, se Jesus não te controlar. Vejam que Paulo entrou num barco, era um preso na embarcação, e quando veio a tempestade, ele disse: ninguém morrerá. Do barco não se sobrou nada, e eles se puseram a nadar. Quando chegaram lá na praia, aos homens foram se contar. Contaram de novo, e viu que ninguém pereceu. Todos são salvos, ninguém da embarcação morreu. Olharam Paulo diferente, lembraram do que ele falou. Viram que ele era diferente, que tinha algo em comum. Tem tempestade, meu amigo, que Deus permite acontecer, para que todos em sua volta comece a respeitar você. Tem tempestade, meu amado, que é para todo mundo ver que você é um escolhido,
que Deus tem segredos com você. Desperta, desperta, cuidado com as tempestades, entenda como interpretar. Desperta, desperta, não entre num queimar aberto, se Jesus não te controlar. Levaram Paulo preso a Roma, para que pudessem o julgar. Paulo, qual é a sua acusação? E Paulo disse ali, sei lá. Viraram para os soldados, cadê, qual é a acusação? Viraram os soldados um para o outro, disseram, eu não sei, sei não. Aonde é que está a carta que contém a acusação? Ficou lá no fundo do mar, perdeu-se na embarcação. Desperta, desperta, cuidado com as tempestades, entenda como interpretar. Desperta, desperta, não entre num queimar aberto, se Jesus não te controlar. Amado, existe tempestade que vem para te abençoar, para Deus te usar no caminho. Aprenda como interpretar. Desperta, desperta, cuidado com as tempestades, entenda como interpretar. Desperta, desperta, não entre num queimar aberto, se Jesus não te controlar. Desperta, desperta, só entre em barco com Jesus, ou se Ele mesmo te ordenar. Amado, desperta. Essa palavra serve para você e serve para mim, meu querido. Essa palavra falou comigo. Essas 4 tempestades. Eu vi ali no livro de Jonas. Jonas foi mandado para ir para um lugar e foi para o outro. Ele entrou na embarcação errada e caiu no meio da tempestade. E ali Jonas teve que se jogar no mar, para que não matasse toda a embarcação por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Em Marcos 4,36, Jesus já fala de outra tempestade. Essa tempestade é quando Jesus está no barco contigo. Você passa por ela, mas Jesus está dentro do barco. O barco balança para cá, entra água. A tempestade é profunda, mas ele está no barco. Ele está lá na popa, aonde se controla, pertinho do leme. Na hora certa você clama e Jesus levanta as mãos e fala: aquietai-vos, mar. E o mar se aquieta. Calma-se toda a tempestade. Em Marcos 6,45 nós falamos da terceira tempestade específica na Bíblia. Jesus mandou, ou seja, obrigou. Confira lá em Marcos 6,45. Ele não mandou, ele não pediu. Ele os obrigou a entrar no barco. Nessa tempestade, amigo, ela tem outro significado. É hora que Jesus sai com você para dar uma volta. E às vezes ele te leva para vários caminhos. Eu vou dar um exemplo. Aí ele dá uma passeada com você lá pelo deserto. Quando chega lá, ele fala bem assim: agora eu vou. E te deixa sozinho lá no deserto. Essa tempestade é para crente, irmão. É para você que já tem experiência com Deus. Nessa tempestade o Senhor está te testando, está te provando. Desperta, aprenda a interpretar as tempestades. Lá no meio do deserto, o Senhor não está contigo. Mas, só que foi o Senhor quem te colocou lá. O Senhor obrigou-os a entrar no barco. E ficou no monte orando.
Jesus te deixou lá no deserto, mas Ele de cá está te observando, intercedendo por você. Aí você ora nessa tempestade, na terceira tempestade de Marcos 6,45. Você ora e não houve resposta. Mas na hora certa, Jesus fala, Jesus chega, Ele vem andando por cima do mar, interpreta como você bem entender, interpreta de acordo com a sua tempestade. Desperta! Desperta! Jesus vem andando sobre o mar e fala, eu estou aqui, não se preocupe, que eu cheguei. Na quarta tempestade, já é uma tempestade diferente de todas elas. Como eu disse atrás, nenhuma das quatro é igual, são 4 tempestades diferentes. E essas tempestades se aplicam mais para crente, irmão. É para cristão. Existe o crente, o que crê em Deus. E o cristão, aquele que crê na vinda de Cristo. Aquele que obedece a Cristo. Paulo, já servindo ao Senhor, estava sendo julgado pela palavra de Deus. Foi colocado preso dentro de um barco. Essa é para você, irmão, que Deus está te usando. Talvez o inimigo, os soldados, eu vou falar aqui os soldados, mas eu não sei qual é a arte que o inimigo, ou a forma que Deus está trabalhando na sua vida. Nem sempre é o inimigo. Às vezes é permissão de Deus. É a chamada de Deus na sua vida. E às vezes Ele te coloca dentro de uma embarcação e coloca lá uma tempestade para te abençoar, para que venham respeitar você. Observe. Quando veio a tempestade, Paulo, sendo usado por Deus, disse uma palavra profética. O barco vai se afundar, mas ninguém vai perecer. Eu não vou estender, estou estendendo muito, mas eu preciso explicar, vou resumir. Saíram todo mundo e ninguém pereceu, não morreu ninguém. Os soldados então já começaram a olhar Paulo diferente. Só que mais interessante, lá na frente, foram julgar Paulo. Quando levaram Paulo perante o juiz, vou falar aqui sobre o juiz, vamos falar do nosso tempo. Quando chegou lá, o juiz pegou e falou bem assim, qual é a sua acusação, Paulo? Paulo virou para o juiz e falou, sei lá, não sei, eu não sei do que estão me acusando. O juiz virou para os soldados, para o comandante, os soldados, e falou, qual é a acusação de Paulo? O soldado virou e falou bem assim, não sei. Virou um para o outro, não sei. Virou para o outro do lado, eu também não sei. Cadê a acusação de Paulo? Está lá no fundo do mar. Desperta. A tempestade de Paulo, sabe para que veio? Por 2 motivos específicos. Deve ter mais, porque a palavra de Deus é viva. Aliás, tem mais sentidos. Mas eu vou chamar a atenção a 2 sentidos. Primeiro, para provar que Paulo era diferente. Para provar que Paulo tinha um Deus. Segundo, a tempestade veio para jogar todas as acusações contra Paulo no fundo do mar. Sem acusação, não tem sentença. Paulo, tu está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, guarde esta palavra, guarde este louvor, porque eu vou guardar ele para mim. Estudando sobre essas 4 tempestades, o Senhor vem falando muito na minha vida. Escolha a tempestade, cuidado com a tempestade que você vai entrar. Você pode estar entrando na tempestade de Jonas, mas saiba que às vezes você vai entrar na tempestade, num barco que vai ter tempestade, e Jesus vai estar junto contigo. Nessa não tem problema, Jesus está contigo. Em outra tempestade, às vezes você vai estar lá no deserto, na prova de fogo, no vale. Jesus não está lá contigo, mas ele está de cá, ele estava lá no monte. E os discípulos no barco.
E na hora em que eles falaram, vou perecer, o Senhor apareceu andando sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto a Paulo, a embarcação se afundou. Ninguém pereceu. Todos respeitaram a Paulo. E a condenação de Paulo foi para o fundo do mar. Será que algum soldado voltou lá para buscar? Raciocina aí. Louvado seja o nome do eterno e soberano Deus das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Espírito Santo. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Para todos sempre. Amém.